Bom, então hoje nós vamos dar continuidade, né? Capítulo 31, cujo título é Vampiro. Aqui a gente está vendo aí para trás que o André Luiz está trabalhando e ele está tendo oportunidade de ir conhecendo algumas situações. E ele aceita também, né, ficar um pouco mais no trabalho para ajudar, surge uma necessidade, e com isso agora nós vamos ver mais um quadro, mais uma situação que vai acontecer, e ver os esclarecimentos, né, que nos chama a atenção para aquilo que às vezes a gente acha que é, mas não é, né? Que é difícil às vezes a gente lidar com essas questões, porque às vezes a gente fica até em dúvida, né, com relação ao que a gente vai vendo, a gente não sabe se faz, se deixa de fazer, então acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente sente que tem que estudar. Então esse capítulo ele tem um pouquinho disso aqui. Deixa a gente um pouquinho na dúvida também de quando é que devemos fazer ou não. Bom, o título é Vampiro, então eu trouxe aqui o que é o que é vampiro, né? De acordo com o dicionário. Substantivo masculino, cadáver que, segundo algumas lendas, se levanta do túmulo à noite para sugar sangue humano. Vampirismo é uma expressão que nós temos também no espiritismo. De forma resumida, o vampirismo é a prática utilizada por espíritos desencarnados para tirarem proveito de energias de outras pessoas, normalmente espíritos encarnados. Mas também acontece do desencarnado para outro desencarnado, e eu não sei se de encarnado para encarnado, mas normalmente de desencarnado para o encarnado. Nesse tipo de obsessão, há dois atores principais: o espírito ocioso e aproveitador, que aí vai ganhar o nome de vampirizador ou vampiro, que age ativamente, e o obsidiado, devedor ou negligente, que é o vampirizado, que atua de forma passiva. Então, alguém aí está levando vantagem, né? O vampirizador, ele leva vantagem em cima do vampirizado, ele suga alguma coisa desse outro ser. Diferentemente das lendas que mostram o vampiro saindo da tumba durante a noite para sugar o sangue de quem encontrasse pelo caminho, o vampirismo espiritual poderá ocorrer a qualquer hora do dia. O que ocorre é que, mesmo após a morte do corpo físico, o espírito ainda pode sentir a necessidade de satisfazer desejos, como o uso das energias deletérias provenientes do tabaco, do álcool, de jogos, de sexo, etc. São os vícios, né? E nós já vimos, aí mais para o início do livro, que nós chegamos do lado de lá exatamente como estamos aqui. Então, se a gente tem necessidades aqui de algum tipo de, se a gente tem algum vício, algum tipo de uso de alguma substância, lá também nós vamos ter. Então, como que acontece isso, né? O espírito lá não vai ter, ele não vai ter essa substância, até a gente já viu sobre a comida, sobre as sensações, né? A gente acha que está tendo necessidade, mas não é. É a sensação que a gente guarda da época de encarnado. E aí, para poder se satisfazer, esses espíritos se aproximam de outros, eles podem instigá-los a fazer o uso e se aproveitam daquele momento em que um encarnado está fazendo o uso, exalando, né, essas sensações, essas energias, o espírito está ali próximo, se deleitando, se deliciando com aquelas energias que estão sendo emitidas ali naquele momento, como se ele estivesse fumando, como se ele estivesse bebendo, como se ele estivesse praticando o sexo, né? Então, portanto, em lugares, locais, né, de prostituição, em locais de
muita bebida, uso de droga, nós podemos ter a certeza que ali também nós vamos ter os vampirizadores, né? Aqueles espíritos que ficam ali se aproveitando daquela situação e sugando as energias, o que ele gosta através de um ser encarnado que muitas vezes ele estimula a utilizar, ele intui a utilizar aquela substância para que ele possa usufruir, uma vez que ele já não está mais aqui utilizando por conta própria de um corpo de carne, né? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Ou podemos continuar? Eram 21 horas. Ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida, necessária à solução de problemas espirituais. Aqui um doente pedia alívio, ali outro necessitava passes de reconforto. Quando fomos atender a 2 enfermos no pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me atenciosa. Não prossiga, disse. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Não insisti. Entretanto, fervilhavam-me no cérebro 1000 interrogações. Abrira-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da genitora de Lísias a cada momento para não me desviar da obrigação justa. Bom, aqui quando fala que os desequilibrados do sexo, né, que estavam nessa gritaria, né, a gente sabe como que a questão sexual, a energia sexual, como isso é forte, né, para nós encarnados. A energia sexual é também a energia da criação, é a energia do amor pelo amor, não pelo amor carnal. Então, assim, ela é muito forte, muito ampla, mas ela também abre uma porta muito grande para o erro, né? Para essa condição de erro, porque é uma energia de prazer, né? Assim como o jogo, a bebida, né? Esses outros vícios. Então, ele é aconselhado, André Luiz logo quer ir ver, mas ele é aconselhado a não ir ainda, que ele ainda, né, não está em condição de passar por aquilo. E o que chama a atenção da gente aqui também é que ele fala que ele visualiza já novos campos de pesquisa, né? Como André Luiz é uma pessoa, né, um espírito curioso, que gosta de aprender, que aquilo tudo para ele está muito novo, então ele sempre está visualizando, vislumbrando, querendo perguntar ali o que pode ser aquilo. Mas aí ele lembra de Dona Laura o aconselhando a guardar a sua curiosidade. Isso acontece muito com a gente, né? Às vezes, assim, a gente está vendo uma situação, aí fica querendo perguntar, não, o que aconteceu? Como é que aconteceu? Eu acho que isso chama a atenção da gente. Eu tenho feito isso há um tempo, de não entrar em detalhes, não procurar saber o que é, apenas agir ali da forma que puder agir, porque há que se ter um respeito, né, muito grande pela situação que o outro passa. Se ele quiser expor, tudo bem, mas a gente tem realmente essa coisa da curiosidade mesmo, o impulso de perguntar, de continuar perguntando, e às vezes não cabem essas perguntas. Não, o de trás, o de trás, por favor. Então, logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu com gentileza, perguntando: que há, Justinho? Qual é a sua mensagem? O operário que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação respondeu aflito: venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura.
creio, tenha passado despercebido aos vigilantes das primeiras linhas. Então, assim, o, André já está trabalhando há algum tempo, né? Resolve fazer uma hora extra e daí está passando já das 21 horas e chega então o trabalhador que fica na responsável lá, né, pela entrada, pelos portões, pelo segundo portão aí, né? Porque a gente já viu que a pessoa, o espírito, já tinha passado pelo primeiro portão, já estava no segundo, né? E ele vem correndo, chamar alguém, né, para ajudá-lo, porque tinha um espírito pedindo socorro, já tinha passado por um portão, provavelmente aproveitou um momento, né, de invigilância e chegou até lá. Podemos passar, Silvia. E por que não a atendeu? Interrogou a enfermeira. O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou. Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo, porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. O que me diz? Revidou Narcisa assustada. Sim, senhora. Então, o caso é muito grave. Nós já estudamos isso aqui também, né? Um pouquinho, que o perispírito ele vai absorver tudo aquilo que nós falamos, pensamos, fazemos, né? E vai guardando isso. Isso vai ficando impregnado, impresso, né? Impregnado não, impresso no perispírito, no nosso perispírito, né? E depois só há uma forma, né, de desfazer isso, né? Com a depuração, as reencarnações, revertendo aquilo que a gente fez de forma na forma de aprendizagem, de reparação e etc. Então, o servidor, ele não deixa esse espírito continuar, né, adentrando, porque ele percebe que era um espírito assim um pouco comprometido. Pode passar. Curioso, seguia a enfermeira através do campo enluarado. A distância não era pequena. Lado a lado, via-se o arvoredo tranquilo do parque muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro quando atingimos a grande cancela que se referira o trabalhador. Então, nós estamos vendo aí que eles vão a pé, né? Ainda não utiliza outra forma de locomoção até a cancela, eles vão a pé. Deparou-se-nos, então, a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi, senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, o rosto... Vou só terminar, tá, Renata? Rosto horrendo e pernas em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia ordinariamente calma. Pode falar, Ana. Obrigada, Rosa. É só para a gente poder observar um detalhe, né? Porque muitas vezes a gente fica assim muito perdido nas considerações que regem essa localidade, né, de nosso lar. E nosso lar é uma cidade espiritual, ela não é um bairro, né? Então, ela é uma cidade de grandes proporções. Então, voltando um pouquinho lá, quando você leu sobre o pavilhão 11 é um pavilhão enorme, que ele atende uma quantidade absurda para o nosso entendimento de espíritos desencarnados dentro daquele desequilíbrio específico que é a condição sexual, né. E aí a gente fica pensando assim: "Poxa vida", igual você considerou, né, o sexo é uma energia sagrada, né, uma energia criadora, como é que a gente consegue corromper isso num nível
no nível da gente adoecer, porque eles estão ali doentes, e isso é tão forte, e a gente deveria prestar atenção nisso, porque quando Narcisa fala com André, né, ela interrompe a passagem dele, que ele ia atender, achando que ele estava fazendo algo contínuo ao que ele já estava realizando. E ela intercepta ele e fala: "Não vá, não vá, não prossiga, porque isso vai te destrambelhar". Esse quadro é um quadro dantesco, né, é é é um desequilíbrio, porque ali não está reunido pessoas que gostam de sexo, estão reunidas pessoas que adoeceram por causa de um mau uso dessa potencialidade. Então a gente consegue compreender, se a gente pensar com mais detença, o tamanho dos quadros de desequilíbrios que estão naquele ambiente, que é um ambiente separado. Ali não tem outros espíritos com outras necessidades. Os espíritos que se reúnem ali naquele pavilhão são espíritos que estão totalmente desorganizados dentro dessa necessidade. Mas é uma desorganização muito grande, ao ponto de poder desequilibrar o André Luiz, né. Então, só para a gente, perceber, para a gente lembrar, igual você vai entrar agora, né, o André falou que eles atravessaram um largo espaço, não é isso? Um Isso. largo espaço, e a distância não era pequena. Então é para a gente entender que não se trata de uma rua, eles não atravessaram uma rua, né, eles não estão em eles aquele ambiente é um ambiente que está mais próximo do umbral, ele destoa do resto da cidade espiritual, né. A gente lembra que ele fala lá atrás que ele está mais próximo à crosta, e tem a área, assim, de trânsito de quem vai trabalhar nesse ambiente. Então é um espaço muito grande, é tudo muito grandioso, porque a o contingente de espíritos necessitados nesse ambiente é enorme. Nesse ambiente nosso lar, né, é enorme. E o contingente de espíritos adoecidos que estão nessa câmara de retificação também é enorme, porque ela é distribuída em pavilhões, Uhum. né. É uma coisa é muito grandioso São isso. alas, né? São alas, né, e quando a gente pensa em um hospital, se a gente considerar um hospital, um João 23 da vida, né, a gente fala assim: "Ah, mas são alas pequenas, né". Mas a gente não pode colocar nosso lar dentro de um hospital, porque Uhum. são dimensões de cidade, né. Então se a gente pegar Belo Horizonte, por exemplo, né, que é uma grande capital, e aí você tem os bairros adjacentes, os mais próximos do centro, os mais afastados, né. Então, se a gente pega a dimensão de uma cidade, a gente consegue entender o quanto custa caminhar, né, dentro desse ambiente, que é um ambiente construído para nos atender. A nós, né, que Uhum. desencarnamos, cada um com uma necessidade, e lá, nesse ambiente especificamente, espíritos de necessidades muito grandes e variadas, né, tanto que não são misturados, eles não ficam misturados. Tanto, né, que esses espíritos, eles precisam de estar nesse determinado local aí, porque eles não podem nem ver, muitos não podem ver a luz do dia, não tem condição de ter contato com a luz, né? De tanto que viveram nesses lugares escuros, cavernas, etc. Então, aqui, eles chegam lá, veem essa mulher, né? De certa forma, Narcisa, ela percebe pela experiência que ela já tem, o tempo que ela já está lá, ela percebe algo mais. E
André fica intrigado, né? Porque ele percebe que Narcisa também viu mais alguma coisa. E ele ainda não, né? Dado o tempo que ele estava lá, é muito pouco ainda, né? Podemos passar. Pode passar, Cid, por favor. Filhos de Deus, bradou a mendiga ao avistar-nos. Dai-me abrigo à alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos para que eu possa fruir a paz desejada? Aquela voz lamuriosa sensibilizava-me o coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Não está vendo os pontos negros? Não, respondi. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. E depois de ligeira pausa, continuou. Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta, mas, quando se trata de criaturas nestas condições, nada posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço. Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno. Faço o obséquio de esperar alguns minutos. Voltamos apressadamente ao interior. Pela primeira vez, entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Então, ela consegue divisar os pontos negros e André Luiz ainda não, e lá vão eles novamente para recorrer ao vigilante-chefe, porque ela também não se sentiu capacitada para decidir o que iria acontecer, né? Se aquela mulher entraria ou não. Podemos passar. Narcisa apresentou-me, né? Foi a primeira vez que ele teve contato lá com o chefe, né? E notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou. Fez muito bem comunicando-me o fato. Vamos até lá. Dirigimos-nos os três para o local indicado. Chegados à cancela, o irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Senti-me escandalizado. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante. Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Permitir essa providência, exclarou ele, seria trair minha função de vigilante. Então, ele ainda num patamar um pouco mais alto aí de conhecimento, de entendimento, ele percebeu que ainda não era hora de dar guarida a essa mulher, né? Ele fala que ela é um dos mais fortes vampiros, ele é preciso entregá-la à própria sorte. Então, é nesse ponto aqui que eu falei, que a gente, eu acho que eu teria também o ímpeto de, põe para dentro, vamos cuidar, vamos acolher, né? A gente tem esse ímpeto, ainda mais que a gente fica pensando sempre que a gente tem que agir como Jesus, dentro do evangelho e tal. Quer dizer, aqui está a gente precisa ter muito discernimento, né? Precisa pedir muita ajuda de nossos mentores, de quem sabe um pouco mais que a gente, para poder nos ajudar nessas soluções difíceis aí. Pode falar, irmã. Ô Rosa, e é interessante porque quando a Narcisa fala com o André, né, sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. Ele não havia percebido alguns rudimentos que ela havia percebido, mas a visão dela também não está educada, né? Ainda Porque a não. gente tem que lembrar que Narcisa está trabalhando nas câmaras, vocês lembram que ela tem que ficar trabalhando ali um período de 10 anos, né? Então, ela, nesse período,
ela também está desenvolvendo as potencialidades dela, da alma, de amor, e isso é um estudo, é um aprendizado fabuloso para ela. Por quê? Porque não se trata apenas de saber amar e de saber acolher, se trata também de se educar para saber a hora de oferecer e como pode ser oferecida as coisas, porque é igual você está falando aí, a gente imagina que caminhar com Jesus seja a gente atender todas as frentes a Todo. todo o tempo, sem ter nenhum juízo de critério, né. Uhum, E isso é muito perigoso. Então, qualquer um de nós que se deixa levar, né, da forma como o André se deixa, como Narcisa se deixou, porque ela também está aprendendo, ela não sabe, né, é muito perigoso. Então, é o que você disse, é desenvolver discernimento. Muitas vezes, no meio espírita, a gente não entende quando determinadas pessoas que estão à frente de determinados trabalhos, dizem não redondo. uhum, A gente acha que a gente julga, né, a gente julga. uhum, Como aqui está falando de um prévio julgamento que a Narcisa vai fazer né, com relação uhum. Narcisa não, André, com relação ao irmão. Mas está sendo duro demais, não é isso que Jesus nos ensina, não. É. Jesus nos ensina a sermos mansos e prudentes. A prudência é um desafio a ser aprendido. A prudência é um desafio a ser aprendido. Então, Narcisa também não tem a visão acurada para aquilo. E se a gente lembrar que quando ela vai, né, até o chefe dos seguranças, né, o chefe dos sentinelas, e ele fala para ela assim: "Fez muito bem, em comunicar-me o fato. Vamos até lá", é o momento da lição, porque se fosse algo, tranquilo, ele poderia falar: "Não, tudo bem", né. Se É. ela já está à porta, manda ela entrar, né, põe ela para dentro, ela está necessitada, põe ela para dentro. Ele fala: "Não, fez muito bem em vir, vamos até lá", porque ali é um aprendizado esplendoroso que o André Uhum, a Narcisa vai aprender, porque a Narcisa está trabalhando nesse pavilhão para ela desenvolver os valores da alma. O uhum. amor, a forma de acolher, mas quando você acolhe achando que tudo tem que ser permitido, a gente não ajuda, É, né. verdade, né. Só isso, Rosa, obrigada. Podemos passar, Cíntia, por favor. Indicando a mendiga que esperava a decisão, a gritar impaciente, exclamou para a enfermeira. Então, é como a Renata estava dizendo, André Luiz aproveita aquele momento ali para caminhar até essa mulher e mostrar para eles, né? Tal qual um professor vai mostrando, vai conversando, até que a mendiga já estava até impaciente, né? E aí ele pergunta para a Narcisa, já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Agora era minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe, baixando o tom de voz, recomendou. Conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu, após alguns instantes, 58. O irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou. Pode passar. Esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia, a pretexto de aliviar consciências alheias.
entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens experientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que, por vezes, apresentam atenuantes de vulto. Recordei assombrado os processos da medicina, em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno, nas ocasiões perigosas. Mas, lendo meu pensamento, o irmão Paulo acrescentou: não falo aqui de providências legítimas que constituem aspectos das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre com o direito sublime da vida. Então, o que acontece? Ele vai, né, o irmão Paulo vai mostrar para Narcisa, para os que estão lá, que os pontos escuros estão relacionados ao número de assassinatos que ela cometera, de abortos, e que ela entendia que ela poderia aliviar as consciências alheias. Eu acredito que é por isso que ela estava tão assim, a gente vê nesse capítulo todo, que o tempo todo ela estava se achando muito correta, ela procura um paraíso, um céu. Então, são crenças, né? São crenças, nós somos as nossas crenças. Então, por isso também a gente precisa estar muito atento naquilo que a gente acredita e não ficar, vamos dizer, colocar uma viseira e eu acredito nisso e ponto. Eu acredito nisso, mas existe isso e mais isso e mais isso, e eu tenho que olhar o entorno também. Eu tenho que aprender a virar a cabeça e ver outras coisas e me indagar, e indagar para o outro e refletir, porque Kardec ele nos recomenda que nós devemos amar uns aos outros, o primeiro mandamento, e o segundo é instruir-nos. Então, nós precisamos, não podemos ficar presos nas nossas crenças, que muitas vezes nos levam para lugares que não são os melhores, né? Eu achei muito interessante, eu estava assistindo, a título aqui agora de um acréscimozinho, Dr. Paulo César Frutuoso, falando do lado oculto a face oculta da medicina. Ele, num podcast, ele falando que essa questão, né, das doenças e tudo que tem a ver com o nosso perispírito, que é expurgando aquilo tudo que a gente fez, possivelmente nessa vida e em outras, né? E ele conta de um espírito, em um dos livros dele, Anjos Decaídos, ele comenta sobre esse livro, que nesse Anjos Decaídos são espíritos decaídos que se materializam, porque na face oculta ele fala de médicos, de curas. E nesse outro ele fala de espíritos decaídos que se materializam e ele vai relatar lá nesse livro o que eles estão sendo resgatados, trabalhados, né, e tal. E ele fala que a situação é tão séria, mas tão séria dos perispíritos, e ele chora nesse momento. Ele fala que ele não colocou foto, porque a foto dos médicos que se materializam para os trabalhos de cura, ele fotografa. Mas esses, ele não fotografou. Não, minto. Eles fotografaram, mas eles não colocaram no livro. E ele fala que um que chamou muita atenção dele foi um carrasco da Idade Média que decepava as cabeças, e ele usava aqueles gorros grandões e aquelas túnicas, e ele estava com aquela túnica e com aquele gorro onde tem só os rasgos assim nos olhos, e ele dizia que esse espírito estava com esta roupa soldada ao perispírito dele. Ele não conseguia desassociar daquela roupa, daquilo que ele fez, daquilo que ele foi.
Então, assim, aí eu falei, nossa, corrobora muito com o que a gente está vendo aqui, como que o perispírito é realmente aquilo que você é, né? E mais aqui, só um minutinho, Renata, e mais aqui embaixo, André Luiz, aí ele já preocupa, né? Porque, como diz o outro, gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, ele já pensa, nossa, e os processos, né, que na medicina existem, né, de abortos, etc., aí é explicado para ele, né, que não está falando de providências legítimas, mas está falando daqueles espíritos que iriam renascer e num determinado momento alguém tirou essa condição deles nascer. Não tem a ver com, vamos dizer, com o que Deus determinou, com o que foi escrito ali, né, que cada um escolheu. Mas, no caso aqui, tem a ver com esses abortos ilegais. Pode falar. Rosa, esse parágrafo ele me chamou muita atenção porque eu me lembro, né, que eu ouvi sempre muitas pessoas falarem sobre essa passagem, né, da mulher com os pontos negros em volta, né, dela, e que ela era uma profissional da saúde que praticava, né, os abortos. Uhum. Então, assim, isso fixou na minha memória. Aí, a hora que eu fui ler com mais detença, né, que eu acho que quando eu li a primeira vez eu não prestei tanta atenção, então quando eu fui aqui de pedacinho a pedacinho, e quando ele fala assim dos 58, os 58 pontos, e ele vai aprofundar sobre, né, essa visão, esse o que está ali, o que ele está observando. E ele fala, são 58 criancinhas assassinadas ao nascerem. Elas não foram abortadas, elas Ah, nasceram, isso, elas já estavam elas já estavam, porque ele grandes, falou, ela né? não praticou, ela não era a mulher que praticou É. os abortos, porque aí a gente entende, e se eu estiver entendendo errado, vocês, por favor, Não, me desculpem, realmente, é. desculpa a minha ignorância, mas assim, eu entendi. Anteriormente, eu entendia que Abortadas, eram né? retiradas do útero por É, sucção, por todos aqueles procedimentos, né, de curetagem que acontece. Aí, quando eu vi aqui, eu falei: "Gente, elas é, nasceram, né, elas nasceram". Então, assim, elas já estavam mais formadinhas, elas receberam algum medicamento para poder, né, induzir o parto delas, porque elas nasceram. E isso. quando elas nascem, elas são assassinadas por golpes, né, esmagadores. Então, a gente entende que bateu, né, ou machucou o tórax, né, impossibilitando respirar, ou machucou a cabecinha, foi esmagado. E outras por asfixia, né. Então, assim, eu entendo aqui que ela usou, talvez, de uma forma até mecânica, É, né, sendo um bebê ainda pequenininho, isso nem exige tanto tempo, acredito eu, porque é uma criança sem a devida assistência, ao nascer, já nascendo perfeitinho, ele não leva muito tempo, né, como um adulto uhum, com resistência. E aí eu falei: "Gente, é ainda pior, né", porque quando ele fala isso, que ele vai falar assim, eh, que ela é uma criatura desventurada, isso aí a gente não tem dúvida, né, infelizmente, o que essa irmã promoveu para ela, né, é, no histórico espiritual dela, está fora de cogitação, a gente precisa orar por ela onde ela estiver, né. A gente pedir a Deus que ela já esteja mais recomposta, que ela já esteja na lida da vida, trabalhando, né, para sanar um pouco desses débitos, porque ela fala assim,
essa desventurada criatura profissional de ginecologia. Então, uma médica, ela já se formou imbuída do desejo de ajudar, né, a preservar a A vida vida. do ventre. Não foi o que ela fez. A pretexto de aliviar consciências alheias. Então, quer dizer, chegou um problema, né, uma pessoa reclamando, imagino na época, né, uma moça, a família da moça, que não quer ver aquilo, né, ser exposto na sociedade, chega e fala: "Tipo, ah, porque você entende que isso gera uma vergonha, aonde que vai parar o nosso nome?". A gente pode remontar isso no tempo. Então, a pretexto de aliviar essas consciências, tirar dessas mentes essa preocupação, esse julgamento da sociedade. Entregava-se aí, a pretexto disso, ela se entrega a esses crimes horrorosos, explorando a infelicidade das jovens inexperientes, né, explorando, tirando recursos dessa situação, que a gente sabe que as meninas, né, se envolvem naquela questão do romance, "eu estou amando", então explorando esse coração já machucado, né, dessas mocinhas, ela tira dali recursos, recursos. Então, quando ele fala, assim, que a situação dela é pior do que as dos suicidas e dos homicidas, Uhum, sério, né, porque ele fala assim, que por vezes eles, apresentam atenuantes. No caso dela não tem atenuante. uhum, Ela é infeliz demais. E eu fiquei assim agora claro, tá, gente, é a observação que eu tive aqui. Se uhum. vocês entenderam de outra forma e quiser me corrigir, por favor, porque anteriormente eu achava que ela, fazia o aborto ainda dos bebês no ventre da mãe. E aqui eu fui entender que não, que as É. criancinhas nasciam, né. O que o que torna o que já era horrível, pior. Renata, acho que você tem, assim, toda a razão. Eu também, assim, agora, te confesso que agora que esta palavra que 8 crianças assassinadas ao nascer, assassinadas, que me chamou a atenção, ao nascerem. E a gente fica, eu realmente eu foquei um pouco mais na questão do aborto. Só que realmente você tem razão. E aqui também, quando o André Luiz pensa na eliminação de nascituros para salvar o organismo materno, ele também pensa, eu acredito, no aborto. Mas aí, quando fala aqui embaixo, refiro-me ao crime de assassinar os que começaram a trajetória na experiência terrestre. Então, quer dizer, já haviam nascido. E é isso que você falou, é baseado, muitas vezes, né, essas mortes, talvez crianças com deficiência, né, talvez crianças bastardas, filhos bastardos, né, e aí eu realmente agora eu estou entendendo desta forma também. Pode passar, Cíntia, por favor. Ô Rosa, só mais uma coisinha, que eu não vou mais tomar seu tempo. E uma coisa que me chamou também a atenção, que o André fala, né, desse processo dele que encarnado ele via, né, nas necessidades da medicina de induzir, né, os abortos, porque a vida que prevalece é a vida que já está, no Uhum. caso a mãe. Isso. Se puder salvar os 2, ótimo, mas se tiver Uhum. que escolher, é sempre a matriz, não é mesmo? Isso é um pensamento divino, isso é maravilhoso. E que aí ele fica envolvido nisso, e aí o irmão fala assim, né, eh, não falo das providências legítimas, quer dizer, necessárias, humanas, que constituem os aspectos das provações redentoras. A gente Uhum. sabe família, né, que aguarda por uma criança e que tem todo esse quadro, que a criança não nasce ou vive pouco tempo após nascida, ou tem que ser retirada do útero, né, ou porque morreu, ou porque tem problemas prejudicando a mãe, a matriz, são provações muito difíceis. Tem famílias que ficam Uhum. profundamente
preocupados com isso. Então ele fala assim: "Mas me refiro ao crime de assassinar os que começaram a trajetória". Nesse caso aqui, eu entendo também que o espírito que está ainda no útero, ele já começou uma trajetória, né, também. ele já começou uma trajetória. Então ele está falando: "Não, André, Né? essas medidas, né, diante desses espíritos que estão começando a sua trajetória na experiência terrestre, porque se está no ventre, já está na matéria, Uhum. né. Então, Isso. assim, eu observei que são 2 situações. Tem a situação que o André coloca, que deixa ele, assim, né, angustiado, que Uhum. ele tem isso e possivelmente pode ter que realizar determinadas situações médicas dessas clínicas, e como a da irmã, que também operou de outra forma. Tanto que ele fala, né, que o caso dela é pior do que dos assassinos Uhum. e dos suicidas. Então aqui fica 2 situações diferentes para a gente poder pensar, né. É isso mesmo. É bom que nós temos, né, mais abrangente aí o assunto, na verdade. Demonstrando a sensibilidade das almas nobres, Narcisa rogou: Irmão Paulo, também eu já errei muito no passado. Atendamos a esta desventurada, se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Reconheço, minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionando pela sinceridade, que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Mas esta criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? Então, quer dizer, ela não seria, a entrada dela lá não seria saudável, né? Porque ela, além de perturbar, ainda traz forças destrutivas. Pode passar. E sorrindo expressivamente, exclamou: busquemos a prova. E aí que vai ser mesmo tirado, né, a prova dos 9 aí, né. O vigilante-chefe aproximou-se, então, da pedinte e perguntou: "Que deseja, irmã, do nosso concurso fraterno?" "Socorro, socorro, socorro", respondeu Lacrimosa. Mas minha amiga ponderou acertadamente: "É preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Por que razão tantas vezes cortou a vida a entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus?" Ouvindo-o inquieta, ela exibiu terrível caratonha de ódio e bradou: "Quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura." Muito equivocada, né? Pode passar. Aí eu coloquei umas pinceladas sobre o aborto, que foi a forma que eu visualizei mais. Ao longo da história, foi comum a prática de abortos com ervas medicinais, instrumentos aguçados por via da força ou com outros métodos tradicionais, que seriam métodos que cada um tem de acordo com a região, de acordo com a época. Nos tempos mais antigos, o aborto não era assunto discutido por nenhuma religião da época, pois era visto como tema político, uma vez que o feto era considerado parte do corpo da mulher e a mulher, por sua vez, era propriedade do marido. Assim manteve-se por longo período até que, com o surgimento do cristianismo, a ética passou a ser ligada à moral religiosa. E ainda hoje a legislação e as perspectivas culturais e religiosas sobre o aborto diferem conforme a região do mundo. Então, aqui, quando a gente está falando aqui que a mulher era considerada propriedade do marido, muitas vezes ele decidia se o filho ia nascer ou se não ia nascer, né? E como não era discutido, não era um assunto que a religião não discutia,
não limitava, não determinava, então, muitas vezes, as pessoas achavam que matando esse feto, essa criança que acabou de nascer, o que fosse, estava ajudando aquela família a manter a paz, como a Renata disse lá atrás, né? Então, por isso, eu acredito que ela achava que ela estava fazendo talvez até uma caridade, né? Por isso, ela entendia que ela era uma pessoa de moral, caridosa, uma alma boa. Pode passar, por favor. Não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte até aqui. Irada, respondeu a interlocutora. Demônio, feiticeiro, sequaz de Satã, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometer e que espero encontrar. Assumindo atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade. Faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se, junto de servidores de boa vontade. A mendiga objetou atrevidamente. Não lhe pedi remédio nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. Então, quer dizer, é necessário reconhecer, né? Despertar, ganhar a consciência do que fez, perceber que fez errado, ter o remorso, né? Se arrepender, para poder começar o caminho de, vamos dizer, de refazer esse caminho, né? E ela não tinha um pingo realmente de humildade e não era isso que ela queria, né? Ela queria o céu, que ela queria viver no paraíso, né? Ela não estava procurando, igual ele falou, que lá eram para as pessoas que já estavam reconhecendo suas necessidades e estavam dispostas a trabalhar em prol de si mesma para mudar a situação, né, que tinham até então. Podemos passar. E endereçando-nos dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enferma ambulante, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhor de si. Acompanhou-a o irmão Paulo com o olhar durante longos minutos e, voltando-se para nós, acrescentou: observaram o vampiro? Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Ante o silêncio com que lhe ouvíamos a lição, o vigilante-chefe rematou: é imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida, alhures pela bondade divina, mas por princípio de caridade legítima. Na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Então, ela queria ali apenas, ela não queria oferecer nada de si, né? Ela queria apenas ser servida e aproveitar um paraíso. Pode falar, sim. É só uma observação, Rosa, que eu queria fazer aqui, porque vocês notaram que nesse parágrafo ele fala de caridade, mas por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, né, não poderia abrir nossas portas. Eu acho que essa palavra caridade, nesse contexto, ela pode ter dois significados, ela tem dois significados. Primeiro, é, num, numa situação em que
ao não deixá-la adentrar um recinto onde as pessoas estão se curando, digamos assim, uma atitude de caridade para com os que estão, né, naquelas dependências, né? E que a intromissão de um espírito ainda com um instinto muito arraigado no mal poderia desequilibrar todo um trabalho. E aí, aquelas pessoas em tratamento se veriam numa situação, digamos assim, de desequilíbrio também. Então, não sei se vocês concordam, eu vi essa palavra nesse contexto, mas Sim, também tem outro contexto, porque se ela tem ainda essas deficiências de não ter ainda o remorso dos seus crimes, de não ter, digamos assim, a humildade para reconhecer os comportamentos equivocados, permitir que um espírito, digamos assim, acesse um ambiente passando por cima disso, sem que uma pessoa ainda arraigada nessas fixações, o único tratamento ainda para ela é as próprias dores e as próprias quedas, serão os únicos remédios que terão poder de transformá-la. Então, mesmo numa atitude de negativa, está aí presente a caridade, que é como o Criador, né, e os espíritos superiores também, muitas vezes, fazem conosco, porque se nós estamos passando por uma provação, mas dela ainda não tiramos nenhum aprendizado, só estamos cristalizados na revolta. Se aquilo, digamos assim, é tirado como num passe de mágica, é tirado com a mão, aquele aprendizado tão necessário para a nossa transformação, nossa evolução, não vai chegar. Então, de maneiras que eu vejo que essa palavra caridade aí pode ter essas duas interpretações. O que vocês acham? sim, perfeitamente. Eu entendi dessa forma também. Eu acho que se assemelha a uma festa e que tem uma pessoa que está querendo entrar, por exemplo, bêbado ou armado, e que ele é impedido de entrar, porque ele vai causar um transtorno enorme ali dentro. Acho que se assemelha mais ou menos figurativamente a isso. Podemos fechar, então. Você quer falar, Renata? Sim, eu ia te perguntar no início, como uma brincadeira, né? Eu falo, ô Rosa, não é vampiro que chupa sangue? Não é vampiro que chupa sangue, né? Mas é como diz o irmão aqui, é um espírito que exibe a condição de criminosa, exibe uma condição criminosa e declara-se inocente. Então, como você fez toda aquela parte lá na frente a respeito do vampiro, eu fiquei pensando assim, gente, quanto de vampiro não existe em nós, né? Porque aqui ele deixa claro para a gente, né, no texto, de uma forma geral, que não se trata desse tipo de vampiro que ele está falando, né? Não é desse vampirismo. Tanto que ele usa o termo, é um dos mais perigosos que já vi. Porque você deu vários exemplos lá no início, né? E ele vem falar com a gente que esse tipo aqui é o tipo mais nocivo, né? Porque é um espírito altamente comprometido, né? Ele é mau, ele não sente, né? Ele não considera o sentimento alheio, né? Ele não considera a dor alheia, não considera. Ele pensa nele. E ele não vê que ele é extremamente infeliz. Não é. Porque a visão dele está completamente tampada pelos próprios critérios de vida e de ganho, né? Então, quando ele fala assim, ó, declara-se, né?
exibe uma condição de criminosa e declara-se inocente. Quando eu li isso, eu fiquei pensando assim, gente, quanto que nós ainda vampirizamos, né, em determinados momentos, porque a gente tem que ter esse reconhecimento, que nós não conseguimos promover o bem na medida que gostaríamos. A gente já não deseja promover o mal dessa forma, né, arrogante, sem critério, né, sem nenhum espírito de observação. A gente não deseja mais fazer isso. Mas a gente também ainda não consegue promover o bem a todo tempo. A gente não consegue ainda agir com caridade Uhum. conosco e com os nossos semelhantes, né, de uma forma, diária. Nós não conseguimos. Mas então a gente tem que observar isso. Se ele está falando que é um dos tipos de vampiro mais danados que ele já viu, a gente tem que se investigar com mais detença, né? Aonde estão, em que base eu estou, me apoiando dentro dos meus interesses e deixando os outros à margem, ou nem colocando na margem, né? Nem colocando. Então, tem essas duas situações que o Sidney colocou sobre a caridade, e que ele fala que, assim, ó, naturalmente, essa irmã infeliz será atendida, né, a futuro, a Lures, pela bondade divina, mas por princípio de caridade, por zelo, né, conosco, porque ele tá se incluindo. Eu também tenho que me incluir. Porque se é um espírito que consegue dissimular, que não consegue, ter empatia, ela demonstra, né, essa permanência nesse sentir arrogante, egoísta. Eh, Ele também fala: "Eu também tenho que me precaver, porque esses petardos, né, do mal, do mau pensamento, do mal querer, ele é tão venenoso e viciante que a gente não consegue ter dimensão das distâncias que ele envolve, né. E ali ela iria para uma câmara com outros espíritos doentes e com trabalhadores trabalhando, não são espíritos iluminados, Não. né, trabalhando pelo seu próprio equilíbrio. Então é tudo assim, é tudo muito minucioso. É por Uhum. isso que tem uma equipe de vigilância, por isso que tem um espírito responsável, né, ele está capacitado para enxergar aquelas necessidades e agir não com falta de caridade, mas com caridade, sobretudo com ele também, né. Eu estou achando muito interessante porque a Maria Alice falou no início sobre o quanto que nós aprendemos aqui. E na hora que eu iniciei, naquela definição de vampiro, eu coloquei assim, eu verbalizei que eu não sabia se eu corria de encarnado para encarnado, lembra? E agora, nessa reflexão, você chega num ponto que nos coloca para pensar se tem vários tipos de vampiros e se esse tipo é um dos mais perigosos, que aquele que se faz passar pelo que não é, o dissimulado, o quanto nós mesmos fazemos isso, o quanto que nós aproveitamos de determinadas situações e dissimulamos para tirar vantagem em alguma coisa. Então, quer dizer, é muito amplo, né? É muito amplo. E o estudo, que eu disse também, a importância da gente estudar, a importância da gente conhecer, partilhar, compartilhar, é porque a gente vai chegando a estas considerações de que eu também. Porque a gente fica achando que a gente está longe dessa questão de vampirismo. Fica bem achando. Agora, quando você coloca, a gente traz isso para a gente. Opa, peraí.
ela transmutou de um minuto para outro, de andrajosa, de caindo, ela no instantinho, ela ficou por cima, ela saiu em passos firmes, quer dizer, um perigo muito grande mesmo, que ela ali, ela manipularia do jeito que ela quisesse. Ela estava tentando manipular. E a gente? O quanto nós tentamos manipular, o quanto nós somos ainda não verdadeiros, né? Então, assim, achei muito interessante. Conseguimos fechar, vemos o início, o meio, e conseguimos fechar com... Então, quer dizer, existe sim o vampirismo do encarnado também, no nosso entendimento, né? E aí só falta um slide para fechar. Quando ele fala que ela será atendida, né? No tempo certo, na condição certa dela, porque Jesus disse que das ovelhas que o Pai, né, me confiou, nenhuma se perderá. E como diz o Dr. Paulo César Frutuoso, nós estamos condenados à felicidade e à evolução. Então, mais dia, menos dia, ela vai conseguir também a ser acolhida e caminhar, né, por paragens melhores. Por isso que esse livro é um roteiro para nós, né, de aprendizado. A gente já não está mais bebendo dessas informações, desses esclarecimentos, como se a gente estivesse lendo um romance. Sim. A gente está participando de uma vivência e essa vivência fala diretamente de nós e para nós, né? Então aqui eu não tenho que ler e pensar no meu marido, no meu parente, no meu fulano deveria estar lendo isso, não. Quem deveria ler isso aqui sou eu, e eu estou lendo. A mudança, o necessário precisa ser operado em mim, né? Em mim. Então eu me reconheço, eu me avalio, e dentro daquilo que eu dou conta, porque é só dentro do que eu dou conta, e não vou ser destrambelhada de querer alçar voos que eu não posso empreender, né? Dentro daquilo que eu dou conta, eu realizo aquilo que eu posso. Mas por isso que esse estudo é fantástico. É uma beleza. Muito obrigada, Rosa. Nada, eu que agradeço vocês todos.